Boa noite, senhoras e senhores. Mesma base, porém características bem distintas. Quem acompanha o cenário político nacional já deve ter notado que muito se comenta sobre as diferenças de perfil entre o ex-presidente Lula e sua sucessora Dilma Rousseff. Dilma tem frequentemente aparecido no noticiário envolvida com atividades de gestão, decidindo questões burocráticas, cobrando soluções. Aos poucos se confirma como uma administradora, uma técnica que exige o máximo empenho de seus assessores. Já o ex-presidente Lula, ao longo de seus 2 mandatos, construiu a imagem de um político habilidoso, um presidente que negociava pactos e apoios para aprovar projetos, além de garantir a governabilidade. Um líder de retórica por vezes polêmica, que percorreu o Brasil e o mundo divulgando os resultados de programas sociais e inaugurando obras. Logicamente que ainda é cedo para traçarmos comparações mais profundas entre Lula e Dilma. O que pode ser pertinente é refletir sobre essas diferenças no rumo de um governo. Será que uma única pessoa pode acumular funções que por vezes são completamente diferentes? O Brasil precisa de um sistema em que as atividades de chefe de Estado e chefe de governo funcionem separadamente? A reforma política, tão propalada e tão adiada, representa uma chance real de avanço nessas questões? É esse o debate do Conversas Cruzadas, que começa agora. Pois bem, vamos aos convidados do programa. Escritor e cientista político Percival Pugina. Vamos iniciar o nosso debate, professor Pugina. O senhor é autor do artigo que impulsionou esse debate. O senhor tem a palavra, dando as boas-vindas aos telespectadores e começando com a sua opinião. Boa noite. Boa noite de modo muito especial aos nossos telespectadores, aos quais se dirigem as considerações deste programa. Esse artigo nasceu de uma convergência de 2 circunstâncias. De um lado, isso que apontaste bem, né, que esta diferença de estilo entre Lula e Dilma. E de outro, o fato de que o Congresso Nacional constituiu comissões para trabalhar na elaboração de um projeto de reforma política. Quando eu ouvi alguns comentários internos do Congresso sobre a natureza das discussões que vão se travar, eu fui acometido de uma velha preocupação minha. Nós vamos mexer e não vamos resolver. Aqui no Brasil nós temos um hábito terrível, o hábito de reclamar da política, reclamamos de tudo, nos queixamos da vida, né? Apontamos com extrema facilidade os problemas que estão aí na cara e que todo mundo vê, mas quando se trata de identificar as causas dos problemas que vemos para construir alternativas de solução suficientes para resolvê-los, nós caímos sistematicamente naquela frase que eu descrevo como está tudo errado, mas não mexe. Então vamos mexer na periferia das coisas. Nesse meu artigo eu chamo a atenção, o artigo chama-se Lula e Dilma, um bom exemplo. E até o meu leitor, que sabe que eu tenho posição política, filosófica bem definida, pelo título poderia estranhar, então eu começo o artigo dizendo, olha, não estou louco, não fui cooptado, né? Mas acho que ambos são um bom exemplo das diferenças que existem entre as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Só para lembrar, acho que nós estamos saindo um pouco daquilo que faz a pauta do meu artigo, mas vamos lá. Eu quero só lembrar, né, que durante o governo anterior, o governo do presidente Fernando Henrique, quando foi instalado o Plano Real, o Lula e o partido do presidente foram contra. Quando se implantou a lei de responsabilidade fiscal, o Lula e o partido do presidente foram contra. Quando o Brasil abriu-se, até antes do presidente Fernando Henrique, ao mercado internacional, como um atuante nesse mercado, comprando e vendendo, o Lula e o partido do presidente foram contra. Quando ocorreram as privatizações, foram contra. Quando se tratava de pagar a dívida externa, não queriam fazer uma auditoria da dívida. Mas, felizmente, houve firmeza naquele.
E esta firmeza retomou a credibilidade do país, o país retomou a sua credibilidade lá, e isto veio produzir os benefícios mais tarde. Até isto é tão verdade, estas posições contrárias são tão verdadeiras, o nosso telespectador há de lembrar, né, que aquela subida do dólar que o Daniel menciona subiu com medo, saía dólar do Brasil com receio de que o Lula no poder fosse implantar com o discurso que ele tinha quando estava na oposição. E o Lula, sabiamente, na minha avaliação até, descartou tudo que ele tinha dito antes com aquela expressão que se tornou conhecida: a gente, quando está na oposição, faz muita bravata. Então, retornando agora àquilo que, na minha avaliação, é a questão central, já que estão num processo de reforma política. Quando se fundem na mesma pessoa Estado, governo e a administração, nós atribuímos funções, seria o mesmo, é o mesmo que numa empresa alguém ter o seu diretor de marketing e o diretor de produção industrial na mesma pessoa. Não dá certo na empresa e não dá certo no país. Não bastasse esta confusão que nós fazemos aqui, que os países mais bem organizados institucionalmente separam, nós ainda atribuímos a esta mesma pessoa a responsabilidade de nomear, de fazer andar toda a máquina administrativa. São 22 mil cargos de confiança no âmbito do governo federal. Isto se derrama por todas as estruturas do país, num total de 430 mil cargos políticos de confiança nas estruturas de administração da União, dos estados e dos 5 mil, quase 6 mil municípios do país. É uma máquina partidária da qual brota e se enraiza o aproveitamento daquilo que é público em benefício dos instrumentos partidários. O presidente dos Estados Unidos assume e ele nomeia 950 cargos. O governo da França assume e nomeia 500 cargos. No Brasil são 22 mil. 22 mil. Isso destrói, está destruindo a credibilidade da política, porque isso vira moeda de troca para a composição. É a moeda de troca que, junto com as emendas parlamentares, faz tilitar e chamar a atenção e cativar para a base do governo. Este processo, o senhor e a senhora que estão nos ouvindo sabem que o que estou dizendo aqui é verdade. Isto gera descredibilidade da política e dos políticos que não enxergam isso e não percebem que estão com 92% de rejeição na sociedade. Eles estão a 8 centímetros, como eu escrevo, do fundo do poço da credibilidade. Por quê? Porque se beneficiam de uma estrutura que eu chamo que é um sistema político ficha suja. Este sistema é causa de corrupção. É uma máquina estruturada que produz inevitavelmente isso. Num processo que, sabemos todos, se agrava com o tempo. Pode ser um pouquinho melhor, dependendo das pessoas, mas bom não vai ficar. Isso eu acho que é fruto da união desta fusão que não se justifica. Isso, os outros países não fazem isso. Isso produz uma brutal concentração de poder. E um poder longe do qual ninguém quer ficar. É uma concentração do poder que, por incompetência da oposição também, mas que minimiza o poder político da oposição. Sr. Pugina, como é que a oposição tem que tratar essas diferenças entre Dilma e Lula? Tem alguma estratégia? É fascinante a gente debater com pessoas inteligentes que usam retóricas bem montadas e quase convencem. Quase convencem. Mas o nosso telespectador sabe, por mais que seja dito ao contrário, o governo Lula foi uma continuidade do governo Fernando Henrique, que, por sua vez, foi uma continuidade do governo Itamar Franco. E se pode falar de projeto com continuidade, é esse projeto. É esse. Terá variantes no meio do percurso. Mas são estes longos anos de manutenção de um mesmo projeto que garantiu a estabilidade que, num período extremamente favorável do mercado internacional, fez com que o Brasil tivesse um crescimento da sua economia. Eu quero lembrar, voltando ao tema do meu artigo, que dos 20 países
menos corruptos do mundo. Todos separam Estado, governo e administração. Eu quero repetir que a perda de credibilidade dos políticos brasileiros, que é permanentemente descendente, chegou a 92%. E eu fico me perguntando, será que o grande senhor, comandante da política nacional nos últimos 8 anos, não tem nada a ver com isso? O homem que presidiu a República, com todos os poderes presidenciais na mão, não tem responsabilidade pelo descrédito da política? Será que, me desculpa, mas será que o partido do tamanho e da expressão do PT não poderia ter feito avançar um pouco mais na lisura do trato da coisa pública? Estas barganhas em torno de cargos de liberação de emendas parlamentares para manter unida a base do governo, esta estratégia de conceder favores para as corporações, para as organizações que se... Porque sabe, é tanto poder, é tanto dinheiro, é 23% do PIB nacional, que poucos são os mal intencionados que aceitam ficar longe desse governo, do governo, seja quem for. E olha, não é do Lula. Troca lá, vem um outro, as moscas vêm correndo para circular ali ao redor. É possível, com um outro modelo institucional, purificar a política brasileira. Agora, eu quero lembrar que, por esta continuidade que mencionei, ficou complicada a vida da oposição. Como é que você vai fazer oposição a alguém que está governando como você governava? Com sutis diferenças. Veja, vou pedir que ele faça o quê? Que ele faça aquilo que dizia quando estava na oposição? Não. Pode ser uma saída. Vou começar a repetir o discurso que ele fazia. Veja que há uma dificuldade de discurso, porque, na prática, o PT se apropriou. Manteve funções importantes do outro governo dentro deste governo, para produzir esta continuidade, e o governo se comprometeu com esta continuidade. Agora faça um orçamento, telespectador, o orçamento aprovado pelo Congresso para 2011 foi votado no dia 23 de dezembro de 2010, antevéspera do Natal. No dia 9 de fevereiro, a presidente eleita cortou 50 bilhões do orçamento. Não deu 2 meses, mas que orçamentozinho com prazo de validade curto esse? Parece iogurte. Parece iogurte. Por que foi feito isso? Porque foi necessário sair daquela euforia de gastança que predominou nos últimos 3, 4 anos do governo Lula, onde houve, de fato, uma ruptura com o equilíbrio das contas públicas, para produzir aquela, como nunca antes nesse país, números fabulosos, com aumento da despesa, e a economia se desajustou. Retomando o debate, professor Pugina e professor Álvaro da Rocha. O secretário Flávio Kutz antes estava falando sobre as sutis diferenças entre o governo Lula e o governo Fernando Henrique e brutais diferenças entre o governo Lula e o governo Fernando Henrique. O nosso debate também incluindo Dilma Rousseff nisso aí. O que o senhor tem a responder, e o senhor também, professor, evidentemente, ao secretário Flávio Kutz? A própria ministra está mostrando que há diferenças entre o governo dela e o anterior. O comportamento dela de ficar trabalhando sexta-feira no Palácio, dividindo as reuniões dos ministros em pequenos grupos, porque o modelo que era feito antes só dava comícios, não dava reunião de trabalho, né? Chamando os ministros para despachar na sexta. Eu acho que é um estilo diferente. Ela não está fazendo, seja ela está governando, né? E a atividade de chefe de Estado, que era aquele xaraxaxá que o Lula fazia, correr o Brasil, para baixo para cima, não é? Como um comunicador qualificado, que é forçoso reconhecer, não é? Que lhe granjeava simpatia, ele tinha uma capacidade de comunicação imensa com a alma popular. Inclusive chegou ao ponto de convencer uma pessoa inteligente, como o deputado Flávio Kutz, que está tudo maravilhoso. Eu falei maravilhoso, que está bem comparado com tudo que tu disse, que é um desastre. Telespectador. Acho que é um desastre. Olha aí, não é um desastre. 8 anos. Não acho nada maravilhoso. 8 anos de governo. Não são 8 meses, não são 8 dias.
A educação melhorou ou piorou? Como é que está o SUS? Melhorou ou piorou? A sua segurança? Mas eu estou falando dos setores chaves do desenvolvimento social, educação, saúde, segurança. Ou seja, 8 anos depois, entrega pior do que recebeu e parece que nós estamos... É como se outro dia eu saí para a rua, eu até escrevi um artigo, né? Eu saí para a rua e vi um pobre. Porque na propaganda oficial não é mais pobre no Brasil, os pobres todos... E eu vi um, por Deus Nosso Senhor, ele estava ali na minha frente, parado numa esquina da Benjamin Constant. Se sentindo como o único pobre do Brasil, porque estamos num mar de prosperidade onde não falta emprego para ninguém. Não, tenha santa paciência, acho que há muito exagero nisso. Né? Por que a oposição não conseguiu mostrar isso à sociedade? Professor? Porque a oposição é incompetente, mas isso aí não tem a menor dúvida. Ela é incompetente. Né? 2, ela se apequenou diante do crescimento do Lula. O crescimento do PT no Brasil foi um crescimento enorme. E eu não estou dizendo aqui que o povo não saiba votar, eu digo que o povo votou em conformidade com a comunicação mais convincente que chegou até ele. Né? E por fim, o que a oposição vai propor de diferente daquilo que o Lula está fazendo? Se o Lula está continuando aquilo que ela iniciou. Mas fica complicado? Entendeu? Estamos sem discurso. Tanto que o Serra, para tentar se descolar um pouco, dizer que tinha uma coisa diferente, tratou de se colocar à esquerda da Dilma, por falta de espaço no leque político, porque o PT pegou no ângulo de 180 graus, toda a abrangência do leque político, ele tinha conversa para todas as pautas e para todos os assuntos. Então, ficou realmente uma situação difícil. Eu não sou do tipo que torce contra o Brasil. Mas de jeito nenhum, eu não sou do tipo, como tem certos partidos que fazem oposição, jogando casca de banana na frente dos que estão governando. Eu não faço isso. Eu quero o bem do Brasil, e para o bem do Brasil eu acho que esse país precisa fazer uma reforma política que vá além do financiamento público de campanha e voto em lista. Tenha santa paciência, tem coisa muito mais grave. Eu acho que quem tem um compromisso com a moralidade da política, quem acha que a política tem que seguir padrões de conduta superiores, não pode adotar um modelo que em si é ficha suja, porque ele obriga o governo a comprar voto no Congresso. Ou compra com dinheiro, ou compra com cargo, ou compra com emenda parlamentar. Essas são as moedas. A Previdência Social não tem interesse político nenhum, mas é um grande problema. Vai estar lá. A Previdência Social não interessa. O quadro permanente do funcionalismo público não dá dividendo político, está fora da discussão. As despesas de custeio não tem dividendo político, está fora da discussão, mas é um problema. O que interessa no debate político brasileiro? Cargo de confiança, cargo de direção das estatais. Ninguém sabe quantos são os cargos de confiança na direção das estatais, emendas parlamentares e investimentos para as regiões do país que são negociadas por voto. Olha, dá para fazer melhor com o modelo institucional. É a regra do jogo. Essa regra do jogo impõe essa conduta ao jogador. Passaremos a palavra a partir de agora às considerações finais. Professor Pugina, começando com o senhor. É ruim para... 40 segundos. É ruim para presidente. É ruim por quê? Porque no momento que ela assume o governo, e é o que ela está fazendo, ela fica sem o colchão de uma pessoa que durante o governo Lula era ela, antes era o Zé Dirceu, em relação a quem o presidente podia dizer, quando necessário, que eu não sabia de nada, e as pessoas acreditavam. Se ela está governando, ela vai responder. Eu só quero lembrar aqui o seguinte, o lucro dos bancos, que nunca ganharam tanto dinheiro nesse país, talvez fosse suficiente para resolver, no governo Lula, talvez fosse suficiente para resolver boa parte dos problemas da educação e da saúde brasileira. Mas ninguém toca nessa coisa maravilhosa, essa caixinha fantástica que está representada. A cada ano, um recorde de rendimento. Os banqueiros estão rindo. Esse é um governo que dá Bolsa Família aos pobres e Bolsa Louis Vuitton aos ricos. Obrigado, professor, cientista e escritor político Percival Pugina.